Olá, senhoras e senhores, este é mais um Hitwave Entrevista, comigo, Wilson Farina, aqui no nosso canal do YouTube, do Hitwave. E hoje temos convidados que já participaram de várias edições das mídias de Hitwave, que são o pessoal do The Outs. Vamos para casa. Denis e Vinícius, boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? certo. Como é que vai? Tudo bem. Os rapazes já participaram do programa de rádio, lá na Antena Zero, e depois, no meio da pandemia, a gente também chegou a gravar o podcast que saiu direto nos distribuidores de podcast, e que foi uma conversa que já tinha muito a ver com esse momento de agora. Eles estão lançando o terceiro disco deles, né, chamado Onde Tudo Se Encontra, e que foi um disco que foi produzido, gravado e composto ao longo de 2 ou 3 anos, não é mesmo? Quando a gente tinha se falado, vocês estavam no meio desse processo. Então, por favor, falem agora do disco que acabou de sair no dia 14 de outubro. No dia 7. 7. 14 foi o show do lançamento. Foi o show, verdade. Então, primeiro, oi para todo mundo. A gente tá trabalhando nesse disco desde 2020, mais ou menos, assim, desde o início, um pouco antes da pandemia, a gente já estava começando a trabalhar em algumas músicas, a Toda Essa Bad, por exemplo, e daí, depois veio a pandemia, a gente resolveu botar na cabeça que então a gente ia fechar um disco com isso e tal, e daí fomos produzindo aos poucos, fazendo algumas coisas online, o que dava para fazer. E como foi um período grande em casa e tal, a gente passou a morar junto e tal, para poder ficar mais fácil de trabalhar e desenvolver o que a gente queria. No início a gente estava porque- produzindo à distância, né? Eu fazia umas coisas, que a gente estava morando separado, mandava para o Denis gravava, mandava para mim. acho Uma que doideira. até a ficar bem, acho que foi meio nesse processo, né? Até ficar bem. Eu até me lembro, a gente se mandando áudio ali pelo WhatsApp para ver, aí falava, não Foi uma mexe nisso, não. doideira. Funcionou, mas foi uma doideira. Curioso. E daí, como era a primeira vez assim que a gente estava gravando em casa, só a gente, com, né, equipamento bem limitado e tal, a gente entrou numa de dar uma estudada em coisas que a gente já vinha ouvindo, principalmente referência assim, de lo-fi hip hop, dream pop. A gente falou, é um caminho legal para uma produção que vai ser feita desse jeito, né? Com uma plaquinha de áudio, muita coisa plugada direta, bateria muito programada, tocada na mão, assim, no teclado, e algumas a gente pegou loop, então a gente brincou bastante com isso durante esse tempo, e daí a ideia era esse disco ter saído ainda no ano passado. A gente já tinha essas músicas e tal, mas, tipo, na correria de essa coisa de pandemia e tudo mais, a gente não conseguiu basicamente tipo dar 100% da atenção para fechar o trabalho do jeito que a gente queria. Então a gente achou que seria mais jogo, tipo, ter esse tempo para concluir o trabalho e soltar ele direitinho. E daí aconteceu agora. Mais uma vez para nossa agonia perto de uma eleição, né? Porque É a segunda vez que a gente faz isso. Acabou que calhou de ser perto da eleição, na verdade, entre, né? Entre o primeiro e o segundo turno, igual foi o disco anterior. Mas, assim, a gente está bem feliz de, né, conseguir realmente tipo, executar esse disco. Então, está sendo bem legal. Muito bem. Para quem não, se alguém não conhece, né, o The Outs já tem todo um percurso, né, com EPs lançados, começaram cantando em inglês, depois passaram a cantar em português, lançaram 2 discos, e principalmente o anterior, que é o Enquanto o Futuro Não Vem, que é de 2018, tinha essa cara mais, não acústica, mas mais orgânica, acho, né, aquele som de banda mais tradicional, e aí esse disco novo tem isso, essa coisa mais de batidas eletrônicas, um som mais sintético. E teve esse processo de várias músicas que foram saindo durante esses 2 anos, né? Mas que já eram um projeto só. É isso mesmo? Sim,
tipo, muitas dessas músicas já estavam, tipo, a gente já estava trabalhando nelas, acho que desde 2019. Tem uma Tiveram ou outra... algumas... Hã? Não, Pode pode falar. falar. Pode falar, pô. Não, é que o disco anterior a gente fez um processo meio parecido, assim, de eu e o Denis gravar muita coisa em casa, mas a gente levou para o estúdio e fizemos em formato banda, saca? Sim. E dessa vez a gente voltou a ficar gravando em casa, a gente comprou plaquinha e, vamos... A gente tinha acabado de se mudar para São Paulo, então vamos desenvolver, vamos fazer. A gente está morando sozinho agora, vamos gravando. Então muita coisa surgiu aí, tem muita demo, muita gravação que nem foi usada, assim, muita coisa guardada. E algumas foram pipocando já em 2019. Tipo, a Tão Comum, a gente começou em 2019. Eu acho que até a Ficar Bem foi um projeto de 2019 que parou e depois a gente retomou em 2020. E aí foi esse lance, tipo, é só nós dois. Muita coisa, ou eu gravei sozinho, ou o Denis gravou sozinho, e depois ele me mandava e eu completava, porque a gente estava morando separado e cada um ficava mostrando ideia para o outro. Então foi a primeira vez que a gente... Foi um processo, assim, muito sozinho, assim mesmo, né? De cada um, e depois a gente junto, depois da pandemia, no meio, assim, da pandemia que a gente morou junto. E em dois não dá para fazer banda, né? Não, chegou a surgir, né? Tipo, coisa depois que a gente se juntou. Tipo, a outra vez foi uma A música outra que vez foi uma música que surgiu. veio na pandemia mesmo. Tipo. No final de Então, 2020 ela começou a então, assim, aparecer. esse disco ele é meio que um recorte desse período mesmo, assim. Entre 2019 até final do ano passado e tal. E o resto foi a gente tentando chegar no som que a gente achava que ia ser legal pro lance, né? Sim, não, eu digo em relação a isso, com tudo que aconteceu, uma coisa acho que alimentou a outra, né? A pandemia veio e aí acabou virando uma coisa tipo, cara, vamos produzir nós mesmos, né? Eu sei porque a gente se fala disso, a gente teve aquela conversa no meio dessa história, que vocês já tinham lançado uns 2 singles desses, e tem muito a ver com... E agora a gente está num momento que o disco já saiu e já teve esse show de lançamento. E no show de lançamento que eu fiquei olhando, que aí vocês tocaram com uma banda com mais 2 músicos, né? Mas também com as programações, eu pensei, cara, isso tem tudo a ver com as coisas que estão sendo feitas por aí hoje em dia, lá fora, né? Toda essa coisa de dream pop, de bedroom pop, que o pessoal chama, A gente entrou muito nisso. e como o Denis falou, de hip hop lo-fi. E até eu lembro da outra vez que a gente conversou, vocês falaram que estavam ouvindo até mais música pop mesmo, Carrie Ushes e coisas assim, eu lembro de vocês falarem. E eu pensei, uma coisa que eu sempre penso assim, eu falei, cara, eu tô ouvindo essas músicas aqui, poderia, eu não sei se essa expressão faz sentido hoje em dia, mas poderia tocar no rádio, tranquilamente, sabe? São músicas que estão aí, às vezes a gente pensa naquela coisa que eu ainda sou de um tempo que tinha muito a birra do rock alternativo, parece que ia ser uma coisa lá que iam fazer um barulho, uma coisa bem experimental, e o disco é super pop. Então, a gente tentou balancear bastante essa coisa porque a gente gosta muito de pop, assim, a gente Isso que eu ia ouve... falar. A gente sempre gostou muito de pop, mas a gente tinha essa cabeça doidona, mas a gente queria fazer um negócio mais pop de qualquer jeito, saca? E acho que dessa vez tem muita música, canção com refrãozinho, bem pop, com uma levadinha Doja Cat. Acho que ao mesmo tempo tem essa coisa da estética underground e tal, também, que é um negócio que a gente não queria perder também. Sim. E como foi gravado desse jeito, até, tipo, ajudava, né? Ajuda a gente a chegar numa coisa um pouquinho mais alternativa, fora do padrão, mas ao mesmo tempo sendo pop, e ao mesmo tempo sendo rock, e guitarra, e fuzz, enfim. A gente tentou fazer um recortezão mesmo de todas essas referências, né? E o Até, pop. até porque, assim, é que eu tenho muito essa ideia de que essas coisas se alimentam, né? E Sim. pensando no cenário da música nos últimos tempos, tanto bandas quanto, sei lá, o Tame Impala, até o Arctic Monkeys foram ficando mais pop, digamos, e artistas pop, como vocês citaram, a Doja Cat, ou mesmo a Billie Eilish, que se aproximam e usam elementos do que é o underground. Então, essas coisas
se misturam e por mim tá tudo bem, né? Eu acho até muito melhor do que antigamente, que pareciam que eram mundos muito separados, né? Não pode ser isso, não pode ser aquilo. E para mim era Acho que muito limitador, né? o mais próximo que a gente chegou disso, acho que foi na década de 90 ali, que tipo tinha essa ideia de misturar, né, estilos e tal, mas hoje tem esse lance de muita gente produzindo também em casa, e daí vai criando uma tendência, tipo, aí daqui a pouco, do nada, uma banda alternativa também aparece, daí vem a pop, pega um pouco dessa referência. Então, tipo, acho que hoje a gente está num momento bem rico, assim, da música, sabe? Eu gosto, tipo, eu fico ansioso para ver coisa nova, sempre tô ouvindo, porque eu me amarro, né, em ouvir estética sonora e tal. E eu acho muito legal essa mistura, assim, porque daí vai surgindo coisa nova mesmo. Sim, sim. E aí acabou que, até também, acho que no começo desse ano, a gente se encontrou num evento, eu encontrei com vocês, e falaram, o disco tá pronto. Tem essa parte também de ansiedade, né? De, pô, o disco tá pronto, a gente não consegue colocar na rua, né? Colocar na praça. Aham. Nossa. Ele estava quase que meio pronto desde o ano passado, né? É. Faltava um detalhe ou outro. Acho que a última música a gente terminou esse ano. E, caraca, a gente queria lançar muito, porque tinha umas músicas aí que já estão ficando velhas. Mas deu muita ansiedade de soltar esse disco. Pra gente, tipo, é, a gente sempre fala que vai, não, dessa vez a gente vai fazer um disco que vai ser mais fresco pra gente, mais novo. Nunca dá certo, tipo, Nunca dá certo. nunca consegue. Essas músicas já estão meio antiguinha pra gente e tal. Algumas até para quem acompanha a banda, assim, tipo, a própria Toda Essa Bad, desde 2020, tem 2 anos aí, né? Tipo, ela vindo oficialmente no disco. Então, esse disco meio que foi para encerrar esse ciclo. Ele é um terceiro álbum que é para falar, não, esse recorte e esse ciclo, tipo, termina aqui. E daí agora a intenção é a gente começar já a trabalhar em outras coisas, outras músicas, tipo, já tem muita coisa que a gente já começou já a pensar e já estamos em outras referências até um pouco além, que segue nesse ritmo, mas tentando expandir também para umas outras coisas. Então, agora que a gente vai começar a testar isso tudo e tal. É uma coisa que eu sempre converso com as bandas, que infelizmente é super comum, né? Ficha técnica de disco de banda independente brasileira, né? Músicas compostas em 2017, gravação em 2020, lançamento em 2022, né? E aí quando chega o lançamento, a banda já está em outra já, né? Até às É vezes nem outra vibe. aguenta mais as músicas. É. Antes de O, lançar, eu até fiquei um tempo sem ouvir o disco. Eu falei, mano, preciso parar um pouco, porque a gente trabalhou muito em cima delas para chegar num som que a gente realmente quis. Tipo, tem uma coisa ou outra para melhorar. O Denis também é bem crítico com as mixagens, mas eu acho que chegou num ponto legal. Tipo, sonoramente, acho que é o disco que eu mais gosto, assim, de. Nossa, hoje em dia, ouvindo de novo, depois que saiu, eu parei para ouvir, já ouvi umas 3 vezes o disco. não, E, eu curto todos assim, tipo, porque para mim é isso, tem muito lance do recorte da época mesmo, curti, eu curto todos, obviamente. mas sim, Mas esse eu me sinto bem satisfeito, assim, sabe? esse tá bem ali no que a gente já queria, até porque teve esse tempo e tal, mas é, foi maneiro de tipo fazer ele assim, sabe? Tipo, A gente e a aprendeu gente muita gostou coisa. do resultado no final das contas, assim, tipo, mesmo fazendo com uma limitação e tal. Foi bem legal. A gente aprendeu bastante. Acho que o que fica principal desse trabalho é isso, é de tipo Ah, o know-how que a gente pegou para as próximas coisas e também assim, a gente gravou sozinho e tal, então agora a gente está gravando a gente está começando a ensaiar essas músicas com banda. Então traz uma outra coisa, entendeu? Tipo, o pessoal também entra com outras ideias e tipo, a gente meio que reinventa essas músicas ao vivo. Então é uma nós coisa que mesmos também. também, a gente acaba Oi? revendo algumas coisas na música ao vivo, porque a gente nunca tocou elas, a gente Sim. sempre foi É, sentando e foi gravando um por um, alguma coisinha ou outra ali para chegar no final, mas nunca sentamos e tocamos ela. Então, É.
É a Isso era primeira pra... vez que a gente está fazendo isso. Isso era a próxima coisa que eu ia perguntar, ligando esse assunto. Que também, por ser um disco da pandemia, foi um disco que as músicas não foram testadas em shows, né? Que também é uma coisa que acontece, às vezes, testam a música e no ao vivo percebe, aí muda um detalhe, outro. Todos os outros discos a gente tocava, já ia ensaiando enquanto gravava, ou já sabemos a música toda, então agora é só gravar. Mas essa foi muito quebra-cabeça para chegar no final. Uma ou outra a gente já tocava ao vivo, acho que ia ficar bem, a gente na época fez live, toda essa bad, algumas coisas assim, mas não com banda, né? Então, mesmo assim, tipo, a gente tava muito com essa ideia de que, se a gente tá em dois agora, vamos fazer umas músicas que dê para disparar uns samples e tudo mais. Então, tinha essa ideia. Tanto que a gente fez até uma live, acho que em 2021, 21. Ano passado. E daí a gente fez nesse esquema, Só nós disparando o dois. sample e tocando. Mas, assim, é bem diferente de tocar com uma banda e tal, porque a dinâmica de quatro junto vira outra coisa, né? Então, tipo, de qualquer forma, beleza. A gente satura do trabalho da produção, mas aí entra esse momento de tocar, então é divertido de qualquer jeito. Até um negócio revisitar novo. música antiga, né? Tipo, tem sido divertido. E agora a tipo, ideia... Quero Voar, que é antigo, né? O tempo fala. E agora a ideia, imagino que seja voltar a fazer bastante show, colocar a banda na estrada. Então, a gente tá numa coisa de tipo, não estamos doidamente correndo atrás de show, sabe? A gente está em São Paulo, então, tipo, São Paulo é um lugar tranquilo de tocar, mas é isso, né? A pandemia ferrou um monte de gente que é do independente, a gente, por exemplo, ficou zerado de caixa, então, muita coisa que a gente fazia de turnê, a gente acabava contando com caixa para poder complementar, se tivesse risco, entendeu? Então, tem sido difícil marcar, por exemplo, tour e coisa assim, mas quase rolou já, ia rolar agora, final do ano, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e tal. A gente preferiu jogar para o ano que vem para ter uma segurança a mais também, mas alguns lugares a gente obrigatoriamente vai rodar, assim, tipo Rio de Janeiro, Sul provavelmente vai rolar ali, mas isso, sem essa coisa de tipo, não, a gente tem que marcar tour, que o The Altos ele virou basicamente um projeto para a gente descarregar o que a gente precisava, sabe? Tipo, a gente, nesse tempo, a gente deu uma amadurecida com o que a gente pensa do próprio The Altos, assim, e tal. Então, é isso, vai abrindo porta, a gente vai seguindo. Até porque também é um assunto que tá muito em pauta no mundo, né? Recentemente virou pauta com bandas famosas lá fora cancelando turnês por não terem condições financeiras de manter a turnê. O Animal Collective, Eu nem vi. a vocalista do Garbage falou sobre isso. Pô, imagina o Garbage ter dificuldade para fazer turnê. Acho que ela falou mais sobre outros até. Mas isso, algumas bandas que, se não são enormes, estão falando, cara, a conta não tá fechando para sair em turnê. E isso dificulta para todo mundo, né? É muito caro para fazer. Tipo, quem está na Europa consegue circular na Europa e tal. Mas no Brasil bem mais difícil, assim, tipo, sendo uma banda desse tamanho, entendeu? Rodar pelo circuito da cidade que a gente está. Por isso que São Paulo é ótimo para gente, porque mal ou bem é um lugar que acontece muita coisa dentro dessa cena alternativa e tal. Então, assim, é um ambiente legal de estar. Mas, por enquanto, vai ter que... A gente está dando passo, assim, com calma, com cautela. O lance é fazer as coisas, entendeu? Tipo, a gente E já mesmo está São Paulo realizado ficou só um de... pouco fraco, né, depois da pandemia. Muita ficou casa todo fechou. lugar. Todo Agora a lugar. gente ainda está retomando, né, aos poucos, a coisa de... Porque isso, muitos lugares fecharam, muita gente desistiu, muita gente não tem dinheiro para sair mais ainda, né, para ir ver show. Então, aos poucos as coisas estão caminhando, né? Vai um tempo aí. E até também sobre isso, aí acho que também ia perguntar sobre a temática do disco. O disco tem lá uma capona vermelha, bem grande, e acho que a maioria das músicas até fala mais sobre relacionamentos, mas a última música acho que se chama O mar. O Mar.
Acho que é mais a faixa que mais fala sobre esse nosso momento como país, não é mesmo? É, acho que todas têm um pouquinho disso e tal. Tipo, já vinha essa tendência. Se pegar até o último disco, tem a Tempos Loucos, que eu acho, na verdade, eu acho que esses dois discos se conectam até um pouco em questão de temática, porque o outro falava, era o Enquanto o Futuro Não Vem, e esse é onde tudo se encontra. Tipo, eu acho que é isso. Tipo, aquele ali tinha uma expectativa do que ia rolar. E nesse a gente está exatamente no momento onde tudo está rolando. Então, A Bad. virou uma confusão de Onde a bad ideia. rolou. É, uma Antes eu tava confusão com medo da bad ideia. chegar, nesse a bad chegou e agora tem que Enfrentar viver, ela, né? tem que Ah, enfrentar ela. E é meio isso, ele meio que conecta. Então, tipo, as letras falam muito isso, de tipo, a ajuda mútua entre as pessoas e a empatia e levantar essa questão de tipo, o que que é a questão de opinião e o que que é uma questão de, né, respeito ao próximo. Tem todas essas coisas que, pô, são temas que tem pego, né, na vida de todo mundo durante esse período e tal. Só que é isso, a gente faz de um jeito um pouco mais metafórico, mais poético e tal, para também não ser uma coisa de tipo, quero falar Somos uma banda de claramente. protesto, uma coisa assim. A intenção não era essa, mas o lance do vermelho tem um pouco do contexto, sim. quem que fez a capa? Acaba- Foi o Então, Vinícius e eu. fomos nós Vocês dois, mesmos. Ah, que tipo, legal. eu fui Não, fazendo, ele me dando ideia e não, porque independente de ser vermelho, é uma capa, independente do momento, é uma capa que ficou muito bonita, eu achei. Valeu, Enfim, valeu. e diferente das outras, né? A capa É, do futuro tinha um pouco a ver com a do Percy Perry. E tinha um pouco a ver com sim. os dos EPs também. Aí essa ficou um pouco diferente, assim, me chamou a atenção. A gente queria uma coisa mais minimalista para ela, né? A a gente gente ficou até um tinha tempo. testado umas outras coisas que remetem ao outro, Uhum. mas não estava conversando ainda. A gente testou alguns tipos de capa. E Ah, esse foi o que mais se solidificou, mais minimalista, mais uma coisa tá lá, tipo, tem um símbolo ali no meio e o nome, é isso. daqui a Uhum. 25 anos, na edição comemorativa, coloca no encarte essas capas que não saíram. É, Bom, agora o disco tá aí está na praça. E então os shows, vocês ainda, como vocês disseram, ainda vão aos poucos, mas quais seriam os próximos passos mais a curto prazo? É, Lançamentos, clipe, eu, talvez? eu acho que o caminho legal para quem, né, quiser ir acompanhando coisas, acho que primeiro seria acompanhar nas redes sociais, tipo o Instagram, a gente também criou o TikTok, ainda estão pegando o jeito daquilo Uhum. lá, mas a intenção da gente, tipo, é ir marcando esses shows, né, onde as oportunidades forem aparecendo e tal. Tem 2 clipes para sair ainda do disco, um single que já foi, que foi A Tão Comum, que é o feat com o Murilo Sá, que tocava com a gente até ali mais ou menos 2019. E tem mais uma para sair que a gente está definindo e vendo o detalhe. E daí nas redes sociais a gente está querendo agora tentar usar melhor, né, a rede para criar conteúdo, coisas relacionadas à nossa música, né? Então, tem algumas coisinhas que a gente está planejando até a ver com criação de novas músicas e tal. A gente queria envolver mais quem acompanha a banda, porque quem acompanha a banda, tipo, gosta muito. Ontem mesmo a gente recebeu um presente de um fã que a gente ficou mó bobo e também não soube nem reagir, porque a gente não fez o CD desse disco novo, né? E a intenção não é físico. fazer, se for fazer alguma coisa, fazer um outro formato. E daí ele falou, só faltava esse agora para completar minha coleção. Então ele fez um CD para ele, fez um encarte, Que botou as massa. fotos da gente que a gente foi Não, e soltando no último tempo livre. ele fez uma versão deluxe, assim, tipo, Deu look. porque são 2 discos que ele fez do Onde Tudo Se Encontra. Um disco é o álbum normal e o segundo disco ele juntou todas as músicas que a gente lançou, mas que não saiu em nenhum EP ou disco, coisa assim.
E aí ele fez encarte, Que colocou as letras legal. atrás, com vários cardzinhos com foto nossa, e dá para trocar a foto para ser. Eu falei, mano, Pô, tô eu, quase eu vontade quero de essa pegar esse edição aí disco dele e também. fazer. É, então, Quero até essa eu quero edição essa daí. também. A versão pirata, vamos oficializar a versão pirata, tipo, fazer Dá um que nem o abraço pro Calypso. Wanderson que fez aí. Pô, que Mas legal, ficou muito legal, demais. até eu quero essa versão, pedir para ele começar a produzir em massa essa daí, pra gente ver. É. E, enfim, aí é isso, a gente quer tentar envolver mais a galera no que a gente tem feito, porque eu acho que é até um caminho para, como não tem tanto show, a gente não está circulando tão frequente, entendeu? Tipo, é um jeito de, né, Através da criar internet essa mesmo, né? conexão. Então, a Aí a gente está gente não é querendo tão experimentar. blogueirinho assim também, então acho que se a gente trabalhar conteúdo com a nossa música, juntando com a galera, acho que é o que o pessoal mais curte, sabe? É uma É, ideia legal que a gente está É, tentando de, desenvolver. de minha parte, como alguém que gosta da banda, vira e mexe, vocês postavam vídeos vocês tocando músicas, mesmo que sejam covers, hum, eu sempre achei legal, assim, sempre foram É, a conteúdos gente que eu tem que parei fazer para ver, mais. para ficar vendo, assim. E é isso, as redes permitem vários é, desses tipos de é uma conteúdos, né? expansão para mim. Eu vejo como o lance é isso, ter a frequência certa, entender a graça do negócio, entendeu? Tipo, Sim, entender o que que faz sentido pro projeto. Tipo, também acho errado essa coisa, não, você tem que se colocar na internet de um jeito X. Acho errado, acho que cada banda tem que descobrir o seu jeito de lidar com o negócio e como a gente se produz e faz essas coisas todas, tipo, mostrar. Geralmente quem acompanha a gente adora ver a gente meio que criando as coisas, então a gente está querendo fazer mais uns negócios nessa linha. Então acho que fica aí a dica, gente. Segue a gente lá, é @the_outs. Isso no Instagram. muito bem, então, tá aí, com a sua forma de se expressar como banda e a sua forma de atuar como artistas nesse mundo virtual atual. Conversei hoje com The Altos mais uma vez. Jovens, muito obrigado. Valeu. Valeu, brigadão. Se vocês quiserem Mais mandar uma um. mensagem final. A Beijos, gente ouçam o nosso disco no streaming. e Brincadeira, mas agradecendo mais uma vez aí o espaço também, tipo, você sempre Sempre um abrindo a porta prazer. para a gente aí. é sempre legal conversar aí contigo. Muito obrigado mais uma vez. Então, quem está vendo o vídeo acompanhando até aqui, espero, né? Vocês sabem aí, assinem o canal, cliquem no sininho para receber notificações. A gente não tem postado vídeos com muita regularidade, mas a ideia é que sempre saia mais. Acompanhem nossas redes também do Heatwave no Instagram, no nosso blog, tem nosso Apoia-se também, vocês podem patrocinar o Heatwave. A gente agradece muito. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu.